Boa noite, querido amigo Jorge Larra. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco. É para uma satisfação muito grande mesmo. Sou sua fã, assisto suas palestras sempre e cada vez fico mais encantada com toda a sua colaboração, com todo o seu conhecimento, que nos transmite de forma tão agradável e tão fácil. Fácil para nós. E eu também quero dizer aos queridos amigos que nos acompanham pelas redes sociais que sejam bem-vindas para mais esta noite, em que encerramos a primeira Semana Espírita Virtual, com a qual nós comemoramos os 80 anos da nossa instituição, Sociedade Espírita Beneficente Obreiros do Bem. Para mim, que estive presente nestes 80 anos, este encontro comemorativo, e muito mais ainda, este encontro comemorativo está sendo maravilhoso, de grande significação, de grande aproveitamento, e temos tido repercussão disso. E tivemos a colaboração brilhante, de terça até este sábado, de outros companheiros que nos enriqueceram muito também, que já agradecemos a presença deles aqui conosco, de terça a sábado, né? Hoje, agradecendo o Jorge. Mas até sexta tivemos o Vitor Hugo Menino, o Gustavo Silveira, a Sandra Fiore, o Orson Peter Carrara, e fechando esta Semana Espírita, essa oportunidade maravilhosa de contar com o nosso amigo Jorge Alberto Elarra Canton. Nome importantíssimo, lindo nome. Elarra é engenheiro eletrônico, é professor universitário, secretário da Federação Espírita de Rondônia. Ali ele atuou durante 35 anos em grupos de jovens, proferindo palestras, dedicando-se ao estudo sistematizado e à unificação do movimento espírita, num trabalho maravilhoso. E em 2021 transferiu-se para Curitiba, está mais perto de nós agora, né? E a partir daí ele se divide, então, entre a Federação Espírita de Rondônia e o Centro Espírita Recanto da Prece, em Curitiba. Jorge Larra é palestrante em termos de objetividade, didática, profundo conhecimento, profunda condição de nos conduzir através das suas reflexões. São excelentes palestras, numerosas, que podem ser acompanhadas pelas redes sociais, né, pela internet. E hoje nos conduzirá pelo tema o encontro de Jesus com Nicodemos, certo? O tema é esse? Certo. Então, nós somos muito gratos por esta oportunidade, rogamos à espiritualidade superior muita proteção ao nosso palestrante e a todos nós, para que possamos acompanhar eficientemente, né, as ricas reflexões, os ensinamentos que serão transmitidos, e que, como eu digo, que tudo isso possa ser assimilado e transformado em conduta, em crescimento interior. Meu querido amigo Jorge, me permita assim chamá-lo, a palavra é sua, estamos ansiosos por ouvi-lo. Só quero dar um lembrete aos nossos ouvintes que quem tiver algum questionamento, alguma pergunta para colocar, que pode fazê-lo, que no final nosso irmão irá responder a todas. Um abraço, seja muito bem-vindo e muito boa palestra. Muito obrigado, Arlete. Um prazer imensamente grande estar hoje aqui na presença de todos, na celebração dos 80 anos de fundação da nossa instituição e na presença de vários companheiros queridos que aqui estão no chat se manifestando. É um prazer imenso a gente poder ter essa oportunidade de estarmos hoje todos juntos aqui
nesse encerramento da Semana Espírita que a gente tem. Então, eu gostaria de iniciar a nossa conversa de hoje a partir de uma reflexão, porque é muito comum as pessoas evocarem essa passagem referente ao encontro de Jesus com Nicodemos como sendo uma mensagem extremamente impactante dentro do cenário em que ela foi apresentada. E a gente, quando se aproxima um pouco mais do conhecimento das religiões do Oriente, a gente vai perceber que esse saber ele não era assim tão novo quanto se poderia imaginar. Embora alguns de nós tenhamos perdido um pouco a dimensão desta verdade, o cristianismo não é uma religião ocidental. O cristianismo é uma religião oriental, porque ele também veio do Oriente. Tá certo que é o Oriente Médio, mas é o Oriente também. Então, essa mensagem da chamada reencarnação, que é um eixo central desse diálogo com Nicodemos, é uma mensagem que está presente nas várias doutrinas orientais que até vieram antes daquilo que a gente poderia nominar como sendo o judaísmo em si. As bases do pensamento védico, elas estão todas apoiadas na ideia da reencarnação. É certo que esta palavra não era usada, claro, não é? A palavra reencarnação é um neologismo criado por Allan Kardec, mas a ideia de que as almas elas migravam entre os corpos, ela era muito comum. Está presente nos Vedas, está presente no Bhagavad Gita, está presente no pensamento de Buda. Todos esses estudiosos, todos esses grandes sábios do passado, todos falavam da reencarnação. Ela era, na verdade, o grande conhecimento espiritual daquele período. Quando a gente se aproxima um pouco mais do Oriente Médio, também não é diferente, porque no Egito Antigo nós tivemos um grande sábio chamado Hermes Trismegisto, que também era profundo conhecedor das verdades espirituais, e nos templos egípcios também se estudava sobre a reencarnação. Nesses lugares, a reencarnação tomava nomes distintos. Ali no Oriente, ela era chamada de renascimentos, a possibilidade da alma poder renascer. E quando a gente se aproxima do conhecimento judaico, também não é diferente. Nós vamos encontrar dentro do pensamento judaico conhecimentos muito antigos que receberam o nome de Cabala, ou mais propriamente em hebraico, Kabbalat. O Kabbalat, ou a Cabala, não confundir com o Cabalion, que é uma obra de Hermes Trismegisto, que também fala das coisas espirituais. A Cabala, ela era um conjunto de princípios espirituais que navegam muito próximo das verdades espíritas. Fala também da ideia de um Deus único, de um Deus imaterial, fala da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, do mundo espiritual, fala também desse retorno dos espíritos à vida corporal, que eles chamam de Gilgulin. Então, havia uma palavra que era Gilgul, ciclo, e Gilgulin, ciclos. Gilgulin Neshamot, o círculo das almas. Neshama é uma alma. Neshamot, plural de Neshama. Então, Gilgulin Neshamot era o retorno das almas. Era assim que na Cabala se falava sobre a questão da reencarnação. Esse conhecimento da Cabala é muito antigo. Muito antigo, assim como antigo foram os Vedas, assim como antigo foi o Bhagavad Gita, assim como antigo era o pensamento de Hermes, a Cabala também é um conhecimento muito antigo. Ocorre que esses conhecimentos eles não eram colocados no papel. Interessante, né? Eles não eram colocados. Não havia interesse em se colocar
escrever esses conhecimentos por uma razão. Havia um interesse muito grande de que esses saberes não fossem acessados por aqueles que não eram iniciados. O próprio Hermes Trismegisto dizia isso. Não se pode pegar o conhecimento e entregar para qualquer pessoa. Nós vamos encontrar no pensamento de Hermes, que está apresentado na obra de Leon Denis, muitas informações nesse sentido. Ele diz, se você entregar o conhecimento espiritual para os perversos, eles usarão isso como um instrumento de dominação. Então, não se entrega o conhecimento espiritual para as pessoas assim. Então, não se põe no papel, para que ninguém possa roubar. O conhecimento espiritual era passado boca ouvido. Você tinha que ter um mestre que lhe ensinaria. Um mestre para passar para você o conhecimento. Assim aconteceu durante muito tempo. E esse conhecimento da chamada Cabala, ele foi dado não por todo mundo. Nem todos os homens à época de Jesus tiveram a oportunidade de travar contato com o conhecimento da Cabala. Alguns sim, outros não. Tivemos grandes mestres que tiveram a oportunidade de travar contato com esse conhecimento. Um grande rabino da época de Jesus chamava-se Akiva, Rabi Akiva, um dos maiores conhecedores de Cabala de todos os tempos. À época do Rabi Akiva, o conhecimento da Cabala ainda não estava no papel. Rabi Akiva vai enfrentar um fenômeno muito forte, que é a guerra entre Israel e o Império Romano, aquela que é contada no livro há 2000 anos, em que o Estado de Israel se volta contra o Império Romano, tentando a sua libertação. Ocorre aquela guerra de 68 a 70, que destrói o Templo de Jerusalém, ocorre a diáspora dos judeus pelo mundo. Nesse período que acontece após a destruição do templo, Rabi Akiva fica muito preocupado que a Cabala desaparecesse porque os judeus seriam expulsos. Então ele decide chamar um de seus discípulos, chamado Shimon Bar Yochai, e diz para Shimon, você vai colocar a Cabala no papel. Mas, mestre, tem que colocar, porque corre o risco dela desaparecer. E aí rezam as tradições judaicas que durante 13 anos, Rabi Shimon Bar Yochai, sentado numa caverna, escreve 22 volumes de um livro chamado Zohar, que contém a essência do pensamento da Cabala armazenado durante muitos séculos. De Elias, sim, aquele que cortou a cabeça dos profetas de Baal. Elias apareceria para ele, segundo se diz, e seria o seu orientador na escritura dos textos. Ele, segundo a tradição judaica, se materializava dentro da caverna e apontava para o rabino que ele tinha que colocar, o que devia tirar. E nós temos essa obra, hoje ela existe, o Zohar, que é a conjunção de todos os saberes judaicos até aquela época. Depois outras obras surgiram e que trouxeram, evidentemente, um contributo muito grande no entendimento daquilo que seja a reencarnação. Na Idade Média, aí já é bem depois de Jesus, nós iríamos ter uma obra muito importante chamada Sha'ar HaGilgulin, o Portal das Reencarnações, aonde o autor da obra, Arizal, iria apresentar para o mundo o mecanismo da reencarnação, o funcionamento da lei de causa e efeito, utilizando personagens bíblicos como exemplo de como é que a gente retorna em função dos equívocos das encarnações anteriores. Não é, evidentemente, uma obra espírita, mas uma obra interessante dentro do conceito judaico, na leitura da reencarnação. Mas, à época de Jesus, o conhecimento da Cabala existia. O conhecimento que, de certa maneira, a gente tem contato também já existia. Os homens não todos possuíam essa possibilidade de se fazer isso. E aí, Rabi Shimon escreveria o Zohar e deixaria para a posteridade o conhecimento de tudo aquilo que à época de Jesus era discutido
nos ambientes fechados, das escolas secretas do estudo das verdades espirituais. Escolas secretas que existiram no Egito, existiram em Israel, existiram na Índia, existiram no Nepal, existiram na Grécia com Pitágoras, existiram em várias partes do planeta, aonde os conhecimentos espirituais eram oferecidos para as almas mais esclarecidas, na verdade, os migrados que aqui estavam naquela época, aprendendo com as suas próprias dificuldades o caminho para retornar aos seus mundos de origem e precisavam de uma revelação mais aguda para que despertassem. É dentro desse cenário, dentro dessa cultura judaica, aonde nós estamos desenhando esse painel que nós estamos falando, que nós teríamos a possibilidade de encontrar a cultura judaica colidindo com o Império Romano no ano 63 antes da Era Cristã, que é quando os romanos invadem Israel e tomam a posse do território. Nesse período existe um conflito muito forte do ponto de vista religioso. E algumas fontes, essas fontes elas não são fontes espíritas, algumas fontes históricas de estudiosos levantam a ideia de que quando o Império Romano chegou até Israel, houve uma reação muito grande dos sacerdotes para não aceitar o domínio romano sobre aquele lugar. Os sacerdotes não queriam que Israel fosse dominada pelo poder dos romanos. Então, os sacerdotes que tinham o conhecimento espiritual, que detinham o saber da Cabala, eles se retiram de Jerusalém. Uma boa parte deles abandonam o templo de Jerusalém, considerando que ele está contaminado, e se retiram para o deserto. E outros sacerdotes acabam assumindo o controle do templo de Jerusalém. Alguns bons sacerdotes ficam, mas uma quantidade muito grande de sacerdotes sem espiritualidade se assentam dentro do templo e passam ali a fazer uma prática que é muito mais uma prática litúrgica do que uma prática interior. Não tínhamos, assim, uma presença maciça dos grandes iluminados que, de certa maneira, detinham o conhecimento espiritual que a Cabala possuía. Esse conhecimento se retirou com eles e foi para lugares distantes. Hoje, estudiosos apontam que, durante o período de domínio romano, o conhecimento da Cabala ficou guardado no deserto, com o povo essênio. Eles teriam sido os mais próximos do conhecimento que a Cabala trazia. E alguns historiadores do presente apontam que esses essênios eram, em boa parte, oriundos da migração de sacerdotes em função do domínio romano. Não era a primeira vez que isso acontecia. No período anterior, em 166 antes do nascimento de Jesus, havia um outro dominador daquela região de Israel, chamado Antíoco. Ele tinha ódio da religião judaica. Ele pegou um deus de pedra e botou dentro do templo para afrontar o Deus de Israel. E ele fez um sacrifício, uma oferta, matou um animal no altar de sacrifício, em oferenda ao Deus que estava dentro do templo. Sabe o que ele matou? Ele matou um porco. Ele pegou um porco, que é um animal imundo para o judeu, e matou no altar de sacrifício para ofertar ao Deus que estava lá dentro. Então, essas ofensas, esses processos de agressão à fé judaica, eles foram muito frequentes durante esse período. E na medida em que o Império Romano se assenhora daquela região, muitos dos sacerdotes que tinham maior grau de espiritualidade recolhem-se com o conhecimento da Cabala e se retiram sem oferecer essa verdade para muitos dos que estavam ali. Alguns iriam ter acesso a esse conhecimento, mas nem todos teriam. Não seriam todos os sacerdotes de Israel que iriam ter a possibilidade de travar contato com esse conhecimento, mesmo sendo, de repente,
personagens ilustres e importantes dentro de Israel. A história da Cabala narra que os próprios rabinos, quando se tornavam homens ilustres, nem sempre conheciam a Cabala. Existe a história de 4 grandes rabinos, Ben Azai, Ben Zomar, Elisha Ben Abuia e Rabi Akiva. Dizem que o rabino chamado Ben Azai era um homem de grande conhecimento e quis conhecer a Cabala, quando já adulto, velho. E quando ele adentrou nesse conhecimento, ele se fanatizou e enlouqueceu. Não voltou mais para a realidade, ficou tão fascinado pelo mundo espiritual que ele perdeu a conexão. E disse que ele entrou, mas ele não saiu. Ben Zomar era um rabino também extremamente dedicado, mas muito severo, muito austero, muito rígido. Quando o velho decidiu conhecer a Cabala, e quando adentrou no campo, descobriu que havia feito muita coisa equivocada. E se desesperou quando ele percebeu a lei de causa e efeito e as diversas opções equivocadas que ele havia feito. E disse que, em função disso, ele enlouqueceu de dor. Um se fanatizou, o outro enlouqueceu de dor. Ficou profundamente desesperado porque não tinha mais como voltar para desfazer o feito. Um terceiro rabino, já velho, decidiu entrar no campo, no Pardes, como se chama quando se vai aprender a Cabala. Chamava-se Elisha Ben Abuia. E quando começou a estudar, começou a ver que os rituais não faziam o menor sentido, que todos aqueles rituais que ele tinha aprendido não eram importantes, que o importante era o conhecimento espiritual. Pouco importavam as coisas que durante tantas décadas ele praticou de maneira sistemática, que aquilo, na verdade, não tinha valor nenhum. E acabou fazendo uma ruptura com a fé. E se afastou de Deus. O primeiro entrou e não saiu. O segundo quis sair sem ter entrado. O terceiro nem entrou e nem saiu. E o quarto é o Rabi Akiva, que eu falava ainda há pouco, dizendo que foi um grande sábio. Rabi Akiva foi o único dos 4 que entrou, conheceu, saiu e divulgou a Cabala. Essa história mostra que nem todos os rabinos tinham contato com o espiritual, nem todos eles conheciam a Cabala, nem todos tinham acesso a esses conhecimentos, e alguns que tinham não conseguiam sequer entender. Alguns até se aproximavam do conhecimento espiritual, mas o negócio era tão complexo, era tão difícil compreender que existia vida após a morte, que existia esse comunicado, que existia reencarnação, que tem a lei de causa e efeito, que tinha que fazer o autoconhecimento. Era tão problemático. Havia muitas dúvidas, e só alguns é que conseguiam se iluminar. O nosso texto de hoje, que serve de discussão, está contido apenas no Evangelho de João. Nenhum outro evangelista narra essa passagem, que trata sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. O Evangelho de João, no seu capítulo 3, vai nos falar sobre esse encontro, dizendo assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe dos judeus é um termo para dizer que ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era um colégio de rabinos muito famosos. Então, tinha muitos rabinos, e desses rabinos, 69 deles eram escolhidos para serem componentes do Sinédrio. Além desses 69, tinha mais o vice-presidente e o presidente do Sinédrio, 70 a 71, e o sumo sacerdote, 72. Eram 72 integrantes do Sinédrio. E esses 72 homens eram quem decidiam as questões magnas de Israel. Quando fala que Nicodemos era príncipe dos judeus, ele está querendo dizer que ele era um dos senadores, ou seja, um dos integrantes do Sanhedrin, que é como os judeus chamam o Sinédrio. E aí ele diz assim: este foi ter a noite com Jesus. Ele vai conversar com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele.
Vocês viram aqui algum ponto de interrogação? Eu vou ler de novo, parece que tem um ponto de interrogação aqui, ó. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Não tem nenhum ponto de interrogação. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Não há nenhum ponto de interrogação nessa frase. Não há nem mesmo nenhuma propositura de dúvida, né? Não existe aqui, nessa composição que o texto nos apresenta, nenhuma pergunta e nem mesmo um texto que poderia conduzir a uma dúvida, onde ele dissesse assim, eu tenho uma dúvida que eu gostaria de saber com relação, tal, que não fosse uma pergunta com ponto de interrogação, mas que o texto conduzisse a uma compreensão de que há uma dúvida. Mas a fala de Nicodemos não tem. Não aparece nesse texto nenhum momento que Nicodemos tenha feito qualquer pergunta. Mas a sequência do texto diz: Jesus respondeu e disse. Respondeu? Como assim respondeu? Cadê a pergunta? Cadê a pergunta para essa resposta? Porque ele está fazendo uma saudação. Olha, bem sabemos que tu és mestre, porque é vindo de Deus, porque ninguém faria os sinais que tu fazes se Deus não fosse com ele. Aí, Jesus lhe respondeu, sem que alguma pergunta fosse feita, ele responde: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa pergunta não está no texto, porque a pergunta está, na verdade, dentro da cabeça de Nicodemos. A pergunta não está no texto, porque Nicodemos estava preparando para fazer a pergunta. Quando ele está elaborando como que ele vai chegar, Jesus faz um atalho na conversa e responde a pergunta que ainda não havia sido feita. Na verdade, te digo que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. A gente pode até levantar a hipótese de que esse nascer de novo seja no sentido de uma mudança de vida, de uma alteração de conduta, de uma pessoa mudar a sua proposta, mudar o sentido da sua existência. Mas Nicodemos não leva a pergunta para esse lado. Ele leva a pergunta para o sentido literal. E pela condução que Jesus vai dar para a conversa, dá para perceber que realmente o assunto era da literalidade. Porque diz assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Porque ele está pensando que vai nascer na mesma mãe. Ele é velho e vai ter que voltar para dentro da mãe dele para nascer. Ai, ai. E Jesus diz: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Alguém poderia dizer que isso se refere ao batismo, né? Nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Poderia até ser, se essa não fosse uma prática judaica. Existe uma prática judaica chamada mikve. O que é mikve? Ou mikva. Tem algumas regiões do planeta que falam mikva, outras chamam mikve. Tanto faz, mikve, mikva. Pode procurar na internet. Mikve, M-I-K-V-E, mikve ou mikva. É uma prática judaica, tem dentro das sinagogas. As pessoas, quando estão cheias de pecados, elas entram e ali elas imergem nessa água, e assim como a água corrente leva a água, né,
levaria os pecados do indivíduo. É uma lavagem. E assim, esse pessoal mora no deserto, a água não é uma coisa abundante. Então, você tem um momento que você mergulha dentro de um rio que leva você na correnteza, é muito significativo. É diferente para mim, que sou da Amazônia, que tem rios que eu não enxergo outra margem. Então, para mim, entrar num rio para pegar água não é nada, não é nada estranho. Mas para eles, nossa, isso é uma coisa espetacular. E a mikve, ela existe dentro das sinagogas. Se você pegar, escreve aí mikve, que você vai ver que é tipo umas banheiras de pedra aonde os judeus entram e a água tem que ser água corrente. A água corrente passa e lava as pessoas e elas então saem dali purificadas. Se fosse isso, então as pessoas era só fazer um mikve. Eu faço vários mikves durante a vida. Estou cheio de pecado, eu faço, vou lá na sinagoga, faz um mikve, pronto. Então não é isso, não é. Não é o sentido da água nesse sentido literal, nascer da água e do espírito. É um sentido filosófico muito mais profundo, que, de certa maneira, encontra eco em quem é o autor desse texto. O autor desse texto é João Evangelista. João Evangelista, como nós bem sabemos, ele não ficou muito tempo em Jerusalém. Ele foi degradado e ele passou um tempo longo vivendo fora de Jerusalém, na Grécia. E durante o tempo que ele viveu na Grécia, ele foi se aproximando da cultura grega, do pensamento filosófico grego. E no conceito dos gregos, a água era o princípio da vida. Existe um filósofo pré-socrático chamado Tales de Mileto, que dizia que a água era o princípio da vida, porque nada que é vivo é seco. Todo animal tem água dentro. Você mata um animal, sai água de dentro dele. Se estiver morto, não tem mais água dentro. Então, Tales dizia que o princípio da vida está exatamente na água. Aí teve um discípulo chamado Anaximandro, que dizia, não, às vezes tem água, mas falta para ele outro elemento. Então, cada um dos discípulos de Tales tem Anaximandro, Anaxímenes, cada um foi dizendo um elemento diferente. Um diz, não, não é a água, é o calor, porque se tiver água, mas estiver gelado, não está vivo, não tem que ter calor. Aí o outro disse, não, mas não é o calor, é a respiração, porque o animal tem que estar respirando. Tem animal que é gelado e está vivo, mas ele tem que respirar, ó. Tem que ter respiração. Então, como tem respiração, ele tem que ter ar dentro dele. E teve um outro que veio e disse, não adianta ter a água, adianta ter o calor, não adianta ter a respiração, se não tiver o corpo. Para ter vida tem que ter corpo. Aí foi quando apareceu Empédocles, que disse que é terra, fogo, água e ar. É daí que surgem, né, os 4 elementos do pensamento pré-socrático. Mas a ideia de Tales, ela é uma ideia muito, muito marcante, porque ele é o primeiro de todos os filósofos gregos, é o mais antigo de todos. Tales de Mileto, o mesmo das retas paralelas que a gente estuda lá na 7ª série. Então, Tales de Mileto levou essa discussão sobre a água, porque ele dizia que a vida surgia na água, os peixes, havia a ideia de que a vida havia surgido nas águas, os peixes teriam sido o princípio em todas as coisas. Havia também a ideia de que nós, evidentemente, também somos originários da água, porque a junção do sêmen para a formação do novo corpo vem da água, então nós também surgiríamos da água. Existe a ideia de que o próprio óvulo é uma gotinha de água. Então, tudo conduz ao pensamento da água como a origem da vida. Não só a vida surgiu na água, como 67% do nosso corpo também é água. Todos esses elementos convergem para uma leitura de que essa visão não é o corpo, não é a mikve, não é o batismo. É um novo corpo. Porque eu tenho que nascer da água e do espírito. Não adianta nascer só da água, tem que nascer da água e do espírito. E aí, Jesus ainda avança nesse sentido quando ele diz assim: na verdade,
o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito, separando de maneira muito clara as coisas materiais das coisas espirituais. Não te maravilhes de eu te haver dito que é necessário nascer de novo. Isso era velho na cabala. Isso era muito conhecido pelos mestres de Israel. E aí ele diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, o Espírito vem de um canto que tu não sabe de onde é e vai para um canto, não sabe. Isso é o Espírito. O corpo é outra coisa. Então tem o Espírito e tem o corpo. É essa que é a grande questão. É preciso nascer do corpo e do espírito. E Jesus não estaria, na verdade, trazendo nada muito, muito surreal, porque a cabala já era conhecida. E esse pensamento da transmigração das almas também era sabido. O lugar aonde João estava vivendo, que era a Grécia, também estava cheio de ideias da reencarnação, lá chamado de palingenesia. Pitágoras tinha ido ao Egito, capturado esse conhecimento e levado para o Egito. Sócrates falava sobre isso. Então, a ideia da palingênese ou palingenesia era um pensamento comum na Grécia antiga. Não era nada tão bizarro se alguém oferecesse a informação da reencarnação. Nós, entretanto, ficamos muito presos a essa passagem de Nicodemos como se ela fosse a maior das passagens que Jesus estivesse comentando sobre a reencarnação. Mas existem muitas outras. No primeiro capítulo logo do Evangelho de Lucas, ele fala que quando João Batista nascesse, ele viria no espírito e virtude de Elias. Posso dizer que o espírito e virtude de Elias é a reencarnação. Mas alguém pode dizer que não. Não, não é. Vamos admitir que não seja, mas está dito lá. Virá no espírito e virtude de Elias. Tem um segundo momento em que Jesus novamente se refere à figura de Elias como sendo João Batista, em que ele diz assim, descendo do Monte Tabor, os discípulos perguntam, mestre, por que os escribas e fariseus dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Aí Jesus disse, Elias já veio e não o conheceram. Aí ele disse, então, quem seria? Há uma similaridade muito grande entre João e Elias. Não sei se vocês sabem, João andava vestido de pele de camelo e Elias também, tá? Elias também usava roupa com couro de camelo, com um couro amarrado na cintura. Os dois se vestiam de maneira muito parecida, eram muito austeros, moravam afastados do deserto, tinham uma personalidade muito parecida. E aí diz assim, e os discípulos entenderam que ele lhes falara de João Batista. É mais uma evidência. Mas alguém pode dizer, não, os discípulos entenderam, mas entenderam errado, né? Porque é possível, então vamos considerar que sim. Que falou, mas os discípulos entenderam errado. Tudo bem. Teria que ter uma frase que Jesus falasse isso de maneira clara. E essa frase existe. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 14. Ele diz assim, se queres saber, João é Elias que deveria vir. João é Elias. Ele não está dizendo que João parece ser. Ele está dizendo que é. E não tem jeito mais claro de dizer, porque a palavra reencarnação não existia. Então, tem que dizer que João é Elias. Essa é a representação mais significativa para que a gente consiga entender. Porque a mensagem de Jesus, ela não é uma mensagem que tem o objetivo de trazer todas as informações espirituais. Ele mesmo diria isso, que ele mandaria um outro consolador, porque eles não poderiam suportar as coisas. Então, nem tudo que Jesus tinha para dizer, ele disse. Houve mensagens muito mais agudas que a dele. A mensagem de Krishna, a mensagem de Buda, a mensagem de Sócrates. Meu Deus, elas são muito mais profundas. A própria Cabala é muito mais profunda na investigação do que seja a criatura humana. Muito mais profunda. E por que é de Jesus? Puxa, ele poderia estar dando uma canchazinha, né? Falar de reencarnação de maneira mais direta. Porque isso não é o mais importante. Eu posso ter um grande domínio sobre as leis imortais e não ser uma boa pessoa.
Basta ler a obra 2000 anos e pegar o personagem Araxes que a obra possui. Sabia tudo do mecanismo da mediunidade, sabia tudo da lei de causa e efeito, mas é o grande articulador das perversidades da obra. Enquanto que Lívia, que não sabia muita coisa sobre vida imortal, tinha uma vida maravilhosa. Então, conhecimento espiritual não é determinante para que a gente consiga fazer a mudança das nossas vidas. O mais importante é o aspecto moral, Alexandre Landim. O mais importante é a moral do Cristo, sem dúvida nenhuma. Então é por isso que Jesus se concentra no aspecto moral. Se ele tivesse que trazer uma mensagem, reencarnação salva, talvez. E dizer do amor salva, com certeza. Então ele escolhe a mensagem do amor. É lógico, porque a doutrina de Jesus, ela veio para ser uma verdade universal. É diferente de Buda, Krishna, Sócrates, que veio trazer mensagens, mas não é uma mensagem universal. Sócrates, Buda, Krishna trouxeram mensagens profundamente agudas, porque seu público-alvo era, na verdade, as escolas dos iniciados, os povos migrados que estavam aqui. Então, tinha que ser uma mensagem profunda para despertar essas almas já esclarecidas. Mas a mensagem de Moisés e a mensagem de Jesus, ela era universal, é um outro tipo de revelação. Ela tem que ser básica para atingir todo mundo. E como diz Joana de Ângeles, não havia quem não entendesse a mensagem do Cristo, porque ela estava apoiada em coisas muito simples. Deus é nosso Pai, o amor é a regra de conduta, e o que existe é a imortalidade da alma. Se eu me concentrasse nisso, já estava em bom caminho para que eu fizesse a minha transformação. Mas só para terminar essa nossa conversa, eu quero contar uma coisa que pouca gente sabe. Porque depois desse diálogo de Jesus com Nicodemos, em que ele vai comentar ainda muitas coisas, perguntando para ele se ele era mestre em Israel, por que ele não sabia isso? Exatamente pelo fato de que ele deveria saber. Por que você não conectou com a Cabala, cara? Por que você não fez um contato com isso? Porque estava distante daquela região naquele período. O diálogo vai se estender e Nicodemos some do texto. Nicodemos desaparece. Ele que procura Jesus escondido à noite, ele vai procurar Jesus à noite. Não tinha luz elétrica, à noite escondido para conversar com Jesus. Esse sujeito vai, conversa com Nicodemos e desaparece do texto. Ele não aparece mais. Então é um diálogo que Jesus mantém com um doutor da lei, um sacerdote, mas que dá a sensação de ter sido infrutífero. Mas quem fizer uma leitura atenciosa do texto de João, e apenas João, vai encontrar na passagem que narra quando Jesus é descido da cruz, quando Jesus é retirado da cruz, conta o evangelista João que duas pessoas participam da retirada de Jesus da cruz. Duas pessoas. Uma dessas pessoas era José de Arimateia, que estava lá e foi buscar Jesus e pediu o corpo dele. Mas havia um outro. Você pega o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 39. 19, 39. Vou pegar o 38 para a gente ler. Depois disso, José de Arimateia rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus e Pilatos lhe o permitiu. Então ele foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também com ele Nicodemos, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e de aloés. Meu Deus do céu! O Nicodemos que vai na escuridão da noite, escondido para que ninguém soubesse quem era ele. Ele que foi oculto para que ninguém visse o sacerdote, reaparece na verdade à plena luz. Ele tinha ido de noite, ele vai agora
na luz, na frente de todos os sacerdotes do templo, e vai ajudar a retirar Jesus da cruz. Um sacerdote não pode tocar um morto, porque ele se torna impuro. É proibido para um sacerdote tocar no morto. Lembra da parábola do bom samaritano, que ele passa porque não sabe se está morto ou vivo? Ele não simplesmente toca no morto como mancha suas vestes com o sangue do mestre, mostrando de maneira clara para nós que ele não se escondia mais, se mostrava às claras. Não tinha mais medo de dizer-se discípulo de Jesus. O aparente diálogo que não serviu, segundo a nossa leitura, para nada, vai apresentar no capítulo 19 a resposta que nós tanto buscamos. Sim, Nicodemos transformou-se ao encontro com Jesus. Não foi um encontro infrutífero. Embora não haja o resultado disso, nenhuma fala de Nicodemos que sinalize naquele diálogo do capítulo 3 que ele estaria mexido por dentro, ele vai dar a sua demonstração de maneira clara do seu comprometimento com a mensagem desse homem. Esse é o diálogo, a síntese da ideia que o diálogo de Nicodemos tem. Mas eu quero terminar a minha fala contando uma última coisa sobre o livro do Zohar, o livro que Rabi Shimon escreveu. Nesse livro está escrito que esses conhecimentos espirituais sobre mediunidade, mundo espiritual, reencarnação, seriam esquecidos pela humanidade. Que tudo aquilo que a Cabala apresentava como conhecimento seria perdido. Que o mundo não daria mais valor a isso e esqueceria as verdades espirituais. E está dito no Zohar que na década de 1840, os conhecimentos espirituais voltariam para a humanidade. E aquilo que a Cabala tinha registrado passaria a ser buscado pela humanidade a partir dali. E uma nova onda de espiritualização surgiria na Terra. 1840. Eles podem ter errado a década em 10 anos, porque, na verdade, a eclosão dos fenômenos vai se dar na década de 50. Mas foi exatamente no dia 31 de março de 1848 que se dá o fenômeno de Hydesville. 1840, o retorno dos conhecimentos da Cabala, reeditados com outro nome, mas as verdades espirituais que nunca morrem voltariam para fazer parte da nossa história. Nicodemos não teve a chance de conhecer naquela oportunidade, mas quem sabe, ao longo desses 2000 anos de lá para cá, já pode ter tido a chance de reencontrar com esses conhecimentos em outros ambientes, ou quem sabe, dentro da doutrina espírita, para mergulhar nos saberes e entender como pode um homem sendo velho voltar ao ventre de sua mãe. Que Deus nos abençoe nesse propósito e que a gente consiga, de maneira mais nítida, compreender a majestade dos ensinamentos espirituais. Gratidão por esta excelente palestra, por nos conduzir a esse encontro de Jesus com Nicodemos de uma maneira que, nos mostrando o contexto de toda esta história, né? Porque a gente vê só superficialmente. E encontramos um Nicodemos mostrando pelas atitudes que realmente ele era um discípulo de Jesus, né? Ao se mostrar no final, retirando da cruz, incensando. É uma história, é uma mensagem maravilhosa que nos é passada. Quantos aprendizados, quantos ângulos dessa passagem que nós não conseguiríamos perceber. Desconhecemos toda essa trama que paralelamente caminha com essa situação, né? E eu vou abrir para os questionamentos das pessoas, mas eu tenho uma pessoal.
Por que será que há tanta resistência em aceitar a reencarnação? Com tanta lógica que a ideia traz e com tantas manifestações, comprovações que nós temos tido através de manifestações aí das crianças que nos trazem um desenvolvimento completamente fora da sua idade, da sua faixa etária, e de tantos outros, a diferença de conhecimento, de sorte, de vida. Está tão claro que há alguma coisa, né? Que não estamos todos num nível raso, caminhando de uma vala rasa para frente. Por que será essa resistência toda? Essa resistência, ela existe no Ocidente. Ela não existe no Oriente, porque o Oriente está assentado em cima do pensamento védico. E o pensamento védico ele é todo reencarnacionista. O brahmanismo, o hinduísmo, todas as religiões orientais, sem exceção, são todas reencarnacionistas. O que faz a visão que não é reencarnacionista são os braços abraâmicos. Então, nós temos 3 religiões abraâmicas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. O judaísmo é reencarnacionista. Vou repetir. O judaísmo é reencarnacionista. Aí o cristianismo, que é uma religião que, de certa maneira, é muito frequente no Ocidente, ela tem muitos braços que não são reencarnacionistas. E o islamismo também tem poucas vertentes que são reencarnacionistas. Tem, por exemplo, os drusos são reencarnacionistas, os sufis são reencarnacionistas, mas xiitas e sunitas, que são as suas grandes versões dominantes, elas acabam não tendo leitura da reencarnação. Mas vamos lá. Por que o cristianismo não adota a reencarnação como verdade? Muitas pessoas poderiam evocar a ideia daquele concílio de Constantinopla II, 552, daquela votação e tal. Tudo bem, mas isso já passou, já tem 1.500 anos depois daquilo. Por que a gente ainda continua? É porque o princípio da reencarnação ele nos remete a uma responsabilidade. E é muito mais conveniente eu dizer assim: ele é o meu salvador e ele vai me salvar. Eu não preciso fazer muita força, porque se eu declarar que Jesus é o meu salvador, eu estou limpo. Já a doutrina da reencarnação diz: não, tudo bem, ele salva o seu futuro, mas ele não salva o passado. O passado você vai resolver, amigo. Ele vai salvar o seu futuro, porque com o conhecimento que você tem, é possível que você não venha a cometer novos erros, mas do passado você está nele. Então, a ideia de que eu tenho que resolver o que está pendente em mim, que eu preciso me transformar, é muito complicado. Olha a diferença. Eu digo para uma pessoa assim: todas as pessoas que você matou estão enroladas na sua lei de causa e efeito. Você vai ter que resolver esse problema. Todas as pessoas que você roubou, que você matou, todo o mal que você fez está em você. E você vai precisar resolver isso. Olha o grau de responsabilidade que tem aqui. Mas se eu disser: não precisa fazer nada disso, peça que Deus lhe abençoe, que ele vai zerar seu caixa. E você entra no reino de Deus, basta confessar que ele é seu salvador. Veja como é muito mais confortável essa doutrina. Então acaba sendo muito interessante nesse sentido e acaba sugerindo que a gente se esconda nos cultos exteriores, nas práticas externas, nas liturgias, nos paramentos, do que a reencarnação, que necessariamente leva a obrigatoriamente uma transformação moral. É essa mudança interior que ninguém quer fazer. Então é melhor eu fazer uma oferenda e limpar a minha alma de todos os males que ela tenha. É isso mesmo, é o comodismo humano, né? Comodismo. Agora eu vou chamar meus companheiros, o Raul e o Léo. Onde eles foram parar, apareceram. O Léo está aí, Raul. É legal, né? Ó, excelente, viu? Se eu for me permitir abrir, viu, Jorge? As suas questões,
suas colocações, né? A forma que você conduziu a palestra, no tempo que te foi dado, você conseguiu, assim, trazer muita informação, né? Sim. E a gente tem aqui algumas questões, né? E eu gostaria de colocar, deixa eu ver uma. Essa aqui é bem atual, viu, ô Jorge? Ó, você vai poder. Você vai conseguir. Nós vamos chamar você para um poder de síntese gigante. Olha essa questão. Mas olha só, deixa eu só dizer uma coisa para você. Eu avancei no tempo porque eu vi que não tinha pergunta, igual não tem pergunta, eu vou avançar, senão eu tinha refreado um pouquinho. Mas tudo bem, vamos lá. Não, mas você fez bem, porque assim, a gente estabeleceu esse tempo, mas é que a sua oratória, o seu conhecimento mereceria a gente ficar aqui 2, 3 horas até meia-noite. Está ouvindo mesmo, aproveitando essa oportunidade. Mas olha essa pergunta, vamos ver se você consegue, através do seu poder de síntese, trazer um pouco do que ocorre nessa região. Porque ainda hoje vemos tanto endurecimento nessa região de Israel e Oriente Médio. Bom, está falando ainda hoje porque deve ter tido endurecimento para trás, né? Deve ser, né? Porque se tem ainda hoje é porque para trás teve. E na Europa não teve? Na Europa não teve, não? Naquele período da Revolução Francesa não teve, não? Nossa. E no período da Inquisição espanhola não teve, não? A Europa está manchada de sangue. Não é o Oriente Médio o local que mais se derramou sangue. A Europa derramou cruzadas, Inquisição. Só na Revolução Francesa foram 200 mil pessoas foram mortas, 16.254 guilhotinadas e o resto morto na rua, morto nos calabouços. E as revoluções? Então, o Oriente Médio realmente é um local de conflito, mas ele não é o local de maior conflito do mundo, porque a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que são sacrificadas em outros lugares. Mas vamos para o Oriente Médio. Vamos considerar que não tem conflito em lugar nenhum, só tem no Oriente Médio. Vamos admitir que seja verdade isso aí. Por que tanto conflito nesse lugar? Poxa, primeiro ponto a colocar, não significa que são os mesmos espíritos. Não significa que são os mesmos espíritos. Assim como também existem pessoas que perguntam por que os judeus são tão perseguidos? Até parece que o espírito tem um carimbo assim, judeu, ele tem que encarnar só como judeu. Quem foi que disse? Então, hoje eu sou judeu, amanhã eu sou árabe, depois o árabe vem como judeu, e todo mundo troca de posições, porque isso é assim da lei. A inversão social expiatória é o grande instrumento para diminuir o desafeto entre nações vizinhas. Então, se eu tenho um conflito dentro do Oriente Médio, o processo é a inversão de um lado para o outro para que eles tirem esse ódio que eles têm. E o esquecimento do passado, é o grande elemento para fazer isso. Não são as mesmas almas que estão envolvidas nisso. E esse processo, ele vai melhorando. A gente pode pensar que não, mas ele vai melhorando a cada momento. No dia de hoje, não foi nem ontem nem amanhã, hoje, houve um ataque do Irã sobre Israel com 200 drones. Vocês souberam? Ai, meu Deus, não. Esta noite, o Irã atacou Israel com 200 drones. Ai, que judiação. E uma força de diversos países atuou para proteger Israel. França, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e sabe quem mais? Arábia Saudita e Jordânia. São países árabes na coalizão. Isso não é um progresso? Isso é um progresso. Então, a humanidade ela tem a possibilidade de resolver os seus problemas de maneira sem conflito. Nós temos que terminar com isso. Só para terminar minha resposta, qual é o grande problema? É que ali estão judeus e muçulmanos. Tem Jesus na jogada? É. A falta que Jesus faz para a humanidade. Porque na sua mensagem, o centro da mensagem é o amor e o perdão. Quando falta esse elemento, o atrito nas fronteiras produz morte, violência e guerra. Nós estamos sedentos de Jesus. Verdade. Raul, você quer colocar alguma coisa? Eu vou já
agradecer por esse momento de poder estar aqui, né? Com esse aprendizado todo, com essa semana que nós tivemos de palestras fantásticas, de pessoas fantásticas. E antes que a gente vá para o final, eu queria aproveitar aqui e agradecer a todos que participaram dessa semana, a todos que participaram aqui na retaguarda. O Léo esteve aqui quase a semana toda, o Hugo, O Jonas. tivemos o Jonas, Aloísio. o Aloísio, que trabalhou bastante nesse projeto. E eu queria agradecer a oportunidade que tive de poder participar desse momento dos 80 anos da Obreiros do Bem, da minha vida, ter participado desse momento. Agradecer a todos que participaram, a todos que de alguma maneira colaboraram. A diretoria da casa, a USE, que nos apoiou, a Rai TV, que deu um apoio grande na pessoa do José Aparecido, a Rádio Web Fraternidade, com o Rubens. Então, a gente teve uma grande audiência, né? Graças a todo esse apoio, a todas essas pessoas que não apareceram na telinha, mas que colaboraram imensamente para que esse conhecimento, toda essa boa nova tenha chegado a todos. Sim. Eu acho que nós podemos caminhar para o encerramento. Sim. Sim. Eu só vou mencionar que tem muitos outros comentários, viu, Jorge? Você está acompanhando aí, né? E depois você vai poder também tirar a dúvida de um ou outro que ficou aí, tá? A gente menciona aqui pessoas que estiveram conosco, tanto do Brasil, eu vou só citar o estado, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, próprio São Paulo, de outros países, tá? A gente teve acompanhantes hoje de Portugal, dos Estados Unidos, tá? Então, Rio Grande do Sul, eu falei, né? Tá surgindo aqui. Então, e o pessoal te elogiando muito, viu, Elahá? Não é para, né? Mas o seu conhecimento, a sua forma didática de nos trazer conhecimentos históricos, culturais, né? Referenciando a Bíblia, o Novo Testamento, o Velho Testamento, fazer essas links assim. Então, o pessoal elogiou muito e assim, a gente fica extremamente feliz que você pôde nos abrilhantar, repetindo o Raul Arlete, né? Ou a minha filha, a Maju, tá aparecendo ali, a Majuzinha. Ela... Então, o pessoal tem feito muitas perguntas e que eu tenho certeza que o Elahá teria condições de responder. Pode falar. Queria responder a pergunta do Henrique Souza. O Henrique pergunta se pode ter uma quarta revelação. Então, Kardec diz isso. Kardec diz isso no livro que é o Espiritismo. Ele diz assim, se queimarem todos os livros e destruírem todo o conhecimento espírita, ele se reescreve. Talvez com outro nome, mas vai se reescrever porque as verdades espíritas estão na lei da natureza, então se reescreve. Se a gente desviar, se houver um esfriamento, como você fala, virar uma quarta, uma quinta, uma sexta. O ideal é que não venha, mas se esfriar, vem uma quarta. Está na lei da natureza, Henrique, então virá sempre que for necessário. Sim. Então, nós podemos caminhar para o final, né? Isso. E como nós temos feito, Jorge, nós temos pedido para o palestrante da noite fazer a prece final. E as suas preces são maravilhosas, que eu tenho acompanhado, de muita inspiração. Esperamos por ela, então. Então, vamos orar. Divino Senhor das nossas vidas,
estende a tua misericórdia por sobre todo o planeta, levando as tuas bênçãos de paz, Senhor, ao coração dos homens. Ajuda-nos a redescobrir o caminho que nos conduz a ti e acende a lâmpada da fé no coração das criaturas desarvoradas que neste momento se precipitam no fosso da depressão, do vazio existencial, da angústia de viver pela falta de fé em virtude do momento em que vivemos. Acerca-te do coração das criaturas, enlouquecidas de dor, e que se projetaram no desespero da promiscuidade, da drogadição, do alcoolismo, como forma de suplantar as carências profundas que trazemos em nossas almas. Senhor, tende piedade de todos nós, que somos ainda tão cegos das verdades espirituais, que ainda temos tanta dificuldade de compreender a necessidade do amor para que sejamos felizes. E orienta-nos para que os convites equivocados do mundo, para que a melodia patética do materialismo não nos seduza, não nos hipnotize, nos conduzindo na direção do abismo, mas ajuda-nos a despertar para as verdades espirituais, para a compreensão do sentido verdadeiro da vida, a fim de que descobramos de maneira efetiva e definitiva o que verdadeiramente somos e as leis imortais que regem as nossas vidas. Não deixa, ó Senhor de todas as coisas, que os nossos corações se sintam arrastados no vendaval da loucura da transição que atravessamos, mas oferece-nos a condição de compreendermos a mensagem espírita que ronda as nossas vidas há tantos séculos e milênios com nomes diferentes, mas apontando-nos as mesmas verdades ao longo de tantos e tantos séculos. Ajuda-nos, enfim, a identificarmos os nossos corações com o propósito do bem, quebrando, enfim, as algemas miseráveis que nos impedem de perceber a extensão do teu amor e da tua misericórdia. Que seja, Senhor, esta encarnação o momento decisivo das nossas vidas, em que, enfim, nos colocamos de pé diante da tua lei. Auxilia-nos assim neste momento tão grave que a humanidade atravessa, insuflando coragem e paz ao coração dos homens, força e determinação no bem para as transformações que a humanidade precisa. E por fim, Senhor, nós te rogamos amor ao coração dos homens, amor sobre toda a humanidade, paz sobre todas as nações, paz sobre todos os lares da terra. Que o teu amor, enfim, abrace a humanidade inteira nessa noite de tanto suspense e de tantas dores. Que a luz da tua misericórdia, enfim, derramada sobre o planeta, nos dê cada vez mais a certeza de que tu estás no controle de todas as coisas e de que o teu amor rege a vida. Entregues assim aos teus cuidados, nós somente te agradecemos, Senhor, e te pedimos que permaneças conosco, envolvendo as nossas almas sob a tua proteção e a tua infinita paz. Boa noite, Jorge. Muito obrigada pela sua participação maravilhosa e esperamos ter outras oportunidades de estarmos juntos, se Deus quiser, em outros momentos. E o abraço a todos os que participaram conosco, a você especialmente, da nossa Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, e de todos nós. Obrigada mais uma vez.